Eu vou convidar a doutora Ieda Caminha, diretora substituta do Instituto Nacional de Tecnologia, para dar as boas-vindas. Boa tarde a todos, né? É uma satisfação, né, para o INT, né, sediar aqui o lançamento do 4º Prêmio Global, né, de Chemical Leasing, né? Isso é um trabalho que tem sido feito, né, em uma parceria assim, muito interessante, que é entre o INT e a UNIDO, né? Então, eu queria começar agradecendo primeiro a comissão organizadora. Realmente foi um trabalho bastante longo, né, de detalhamento, né, de chegar a esse formato, onde nós vamos ter uma mesa redonda muito rica de assunto muito debatido atualmente, que é a segurança química e o Chemical Leasing, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa tarde, né, uma tarde rica para espaço de debates, né? E agradecer realmente, nominar aqui a comissão organizadora. Da parte da UNIDO, nós temos aqui, né, o doutor Milton Richa e a doutora Ana Maria Ostras, que participaram, vieram bastante ao INT, a gente teve a oportunidade de conversar. E a nossa equipe interna, que realmente se debruçou sobre o tema, né? Então, representando a direção, nós temos o próprio diretor, Fernando Riso, e os coordenadores técnicos, Marco, a Valéria e a Márcia, né? Representando a divisão de comunicação, tem a equipe inteira da comunicação, que é a Larissa, a Débora, o Justo, o Nelson e a Amanda. Na comissão de logística sustentável, nós temos a Carolina aí, a Maria Carolina, a Carolina Narres, as duas Carolinas, e os representantes das áreas técnicas que atuam diretamente na comissão, representando a NT, a Fabiana e a Laís, né? Então, eu acho que a gente se dedicou bastante aqui a NT, honrado com o convite de sediar, né? E torcemos, como direção e equipe técnica, que seja um sucesso esse evento. Então, é uma satisfação para nós e um bom evento a todos. Passo a palavra para a Carolina. Dando continuidade, nós vamos ouvir algumas palavras da doutora Petra Schrager, que é a coordenadora sênior da UNIDO, gerente de programa do Chemical Leasing, diretora do Programa de Desenvolvimento e Operação Técnica. Vamos apresentar o vídeo. Good morning from Vienna. Thank you for joining this Chemical Leasing event in Rio. It is a big pleasure for me to welcome you on behalf of UNIDO from Vienna to this event. Special thanks to the Ministry of Environment and the Institute of Technology from the Ministry of Science for the support for this event. And special thanks also to Anna for her support. Chemical leasing is an innovative approach for fostering the sound management of chemicals. It's an innovative business model that really brings together suppliers and users of chemicals. It is a circular economy model, and together with the support of the government of Austria, Germany and Switzerland, UNIDO is promoting this program at global level. And this year we will have our next Global Chemical Leasing Award, where we hope to have a lot of applications from Brazil. In the different categories, we have the categories for companies that are applying already chemical leasing. We have a special award for innovation, and then also for submitting papers, academic background papers and information papers on chemical leasing. The award is open for submission until the 15th of August. It will be held on the 6th of November in Vienna, and it will be within the framework of an EU conference. This in November, Austria will hold the presidency of the EU, and so this will be in the framework of a big conference on green and sustainable chemistry. So once again, we are very happy that you all joined this event. We invite you to participate, and I hope to see you soon in Vienna. Para dar continuidade ao evento e início à mesa redonda Segurança Química e Chemical Leasing, eu gostaria de convidar o nosso coordenador, Marco Fraga, como facilitador para conduzir essa ação. Boa tarde a todos.
vamos dar início então à nossa programação. Uma pena, né, a Petra não poder deixar aqui com a gente, mas talvez não mandou seu recado. A gente vai fazer então essa mesa redonda. Eu queria só dar algumas instruções sobre a dinâmica. Nós vamos ter 3 pequenas apresentações, né, dos nossos convidados, que vão seguir de forma contínua. Aí após a gente vai formar a mesa, e aí então a gente abre para pergunta para os 3 em geral. Então, o nosso primeiro palestrante nessa mesa redonda, queria convidar o Dr. Viena, né? Ele é médico do trabalho, do Centro de Pesquisa da Petrobras, Conceito, é professor e coordenador dos cursos de especialização em Medicina do Trabalho e Engenharia de Segurança do Trabalho da UERJ. É gerente de saúde ocupacional da Petrobras, assessor da diretoria do evento e consultor de saúde do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, professor visitante também na UFRJ e representante dessa universidade na Comissão Nacional de Segurança Química, a CONASQ. Milton, vou te dar uns 15 minutinhos para falar, vou controlar o seu tempo. Pessoal, o pior é que eu me preparei para 1 hora. Mas a questão é a seguinte: em primeiro lugar, chamar a atenção do conceito de segurança química, né? Que trata da prevenção de danos a pessoas e ao ambiente e às instalações em todo o ciclo de vida dos produtos. Então, desde a prevenção até o descarte final. Que nós vamos mudar então, o nosso hábito, porque nossas ações são todas fragmentadas. Né? Vamos aqui. Então, primeiro a definição de segurança química, tá? E o segundo ponto é o seguinte: a meta 2020 de que todos os países deverão ter implementado um sistema de gerenciamento de substâncias químicas que ofereça risco mínimo à saúde e ao ambiente. Essa meta foi estabelecida na Rio+10, em 2002, e pouco se fala sobre ela. Então a CONASQ criou um grupo de trabalho ao qual eu pertenço, e nós estamos trabalhando no sentido de disseminar, de alertar as instituições brasileiras para a importância dessa meta. Agora, o que gerou o nosso problema? A história da química. De um lado, a química trouxe muito conforto, trouxe melhoria na ciência médica, uma série de benefícios. Mas tem um lado ameaçador, que é o seguinte: mais de 140 mil produtos foram sintetizados a partir de 1950. E desse total, 5 mil hoje tem uma dispersão praticamente planetária. Nós encontramos resíduos desses produtos nas pessoas, nos animais, no meio ambiente. Sendo que menos da metade desses 5 mil produtos foram submetidos a testes de toxicidade crônica. Ou seja, predominou a visão de segurança, a visão de prevenção de acidente. Não se imaginou que os produtos químicos pudessem exercer efeitos danosos a concentrações baixas. Essa foi a nossa falta de percepção de risco. Né? Então a gente sabe que os acidentes, que os danos possíveis dos produtos químicos são os acidentes derivados de uma exposição única a altas concentrações, gerando queimaduras, asfixia, por exemplo, e do outro lado, o que era desconhecido é que doses repetidas a concentrações muitas vezes baixas, por exemplo, o benzeno pode causar leucemia a concentrações próximas de zero, desde que repetidas. A biologia é sensível, é vulnerável a pequenos danos, desde que repetidos. Muito bem, a problemática maior, onde é que está a causa principal? Está na economia. O que nós observamos foi aumento da produção química mundial, levando a crescente dispersão de produtos químicos no planeta, consequência, crescente exposição e crescente impacto, eu vou dar uma ideia aqui. E o vetor disso tudo é o lucro proporcional à quantidade comercializada. Quer dizer, quem fabrica produto químico quer vender cada vez mais. E a consequência está que o planeta não suporta mais essa quantidade de produtos químicos. Tá? Outro ponto importante é a gente descrever a questão da exposição. Então, nos diversos ambientes de permanência, casa, trabalho, transporte e tal, nós podemos estar expostos às energias, aos micro-organismos, por exemplo, aos agentes ergonômicos e também aos agentes químicos, que são o foco da nossa apresentação.
Esses agentes químicos podem atingir o nosso organismo através da água, através do alimento, pela via digestiva, através do ar, pela via respiratória, e também através da pele, no estado líquido e em contato permanente, contato prolongado. Aqui, como assinalar, que o nosso aparelho respiratório tem uma área de contato com o ambiente externo de 140 metros quadrados. O nosso aparelho digestivo, 250 metros quadrados. E a nossa pele, que aparentemente é o órgão mais exposto ao ar, na verdade é o menos exposto porque é uma membrana espessa, resistente, ao contrário das outras duas, e uma área muito menor. Então, nós podemos dizer aqui que o organismo dos seres vivos, né, generalizando, implica numa integração material com o meio ambiente. Nós podemos ficar algum tempo sem nos alimentar, podemos ficar algum tempo sem ingerir água, mas não podemos ficar muito tempo sem respirar. Então nós temos esse vínculo, essa dependência com o ambiente, o que assinala essa nossa integração. Né? Outros aspectos que têm que ser lembrados aqui é que a exposição ela é influenciada por outros fatores. Por exemplo, as emoções. Se o agente químico tem uma ação inflamatória, as emoções ruins também geram hormônios que vão estimular, vão influenciar, vão ampliar a ação do agente químico. Então, na verdade, essa percepção que a gente tem de que nós somos alguma coisa e a natureza é outra coisa, é apenas impressão. Nós estamos absolutamente integrados materialmente por conta dessas superfícies imensas de contato e, por outro lado, através de uma integração, digamos, energética. Isso aqui, como médico, esses casos todos passaram por mim. Pessoas que têm cefaleia gravada pelo sol. Uma moça do Ministério da Saúde tinha adrenalina toda vez que o tempo mudava de quente para frio. A tosse agravada pelo frio. A asma agravada à meia-noite, que é uma conexão com o tempo. Então, isso mostra que a nossa ligação com o ambiente não é só material, ela é também energética. Né? Muito bem, o tema nosso exato, nós estamos contextualizando, nosso tema é produtos químicos. Então, um estudo que chamou a atenção foi esse na União Europeia, publicado em 2009 e referente a dados de 2007. Surpreendeu que até essa época se imaginava que os acidentes de trabalho predominavam sobre as doenças, ocorriam em maior frequência. E esse estudo mostrou que para cada acidente mortal em 2007, aconteceram 21 doenças mortais. Então, as doenças do trabalho matando 20 vezes mais do que os acidentes. E dessas doenças mortais, explica aqui a importância da segurança química, quase a metade doenças causadas por exposição a agente químico, principalmente por diversos tipos de câncer. Um outro estudo na comunidade europeia, feito algum tempo depois, já o pessoal com mais experiência, né, e feito coordenado pelo Takala, que é uma autoridade na área de medicina ocupacional, observou uma relação dupla parênteses. Então, na verdade, o iceberg maior ainda do que o constatado no estudo anterior. A seguir, em 2015, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com apoio de várias outras organizações, publicou em março de 2015 esse alerta, né? A poluição química é a principal causa de morte no mundo, sendo que 94% das mortes concentradas nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Esses dados foram confirmados agora por uma publicação da Comissão Lançamento, em Poluição de Saúde, 2018, que eu vou disponibilizar para os interessados, alertando que poluição química é realmente a principal causa de morte, e o número não é 94%, mas é muito próximo de 92%. Então, se na União Europeia eu tenho esses dados, aqui no Brasil devem ser piores, porque as nossas condições de trabalho não são melhores do que as condições europeias. Então, esse estudo da Comissão Lança chama a atenção para o imenso iceberg. A OMS estima que a mortalidade nos últimos anos foi em torno de 9 milhões
no mundo, ocupando de produtos químicos, mas os especialistas imaginam que isso aqui é apenas a ponta do iceberg, e na medida que os estudos avançarem, esse número vai aumentar, essas outras parcelas, parte que é submersa, né, vai crescer. Quanto tempo eu ainda tenho, senhor coordenador? 7 minutos. 7 minutos. Estou habituado a falar 3 horas, falando 15 minutos. Então, o que aconteceu? O pessoal que fazia pesquisa sobre poluição se comunicava um pouco com a OMS. A Organização Mundial de Saúde vem de uma tradição, um histórico de experiência com grandes epidemias, doenças infecciosas. E, de repente, essas doenças, até por conta da química, diminuíram e passaram a aumentar as doenças que eles chamaram de doenças crônicas não transmissíveis. Nós vamos ver aqui. O que os estudos modernos, inclusive esse da Comissão Lançamento, estão mostrando é que, cada vez mais, as doenças crônicas não transmissíveis estão sendo explicadas pela poluição química. Nos vários ambientes, através das diferentes formas, mas tendo aqui para contrário. Há uns dias atrás, eu estava lendo esse material numa reunião de médicos. Aí chegou um colega, cardiologista, de grande experiência, e falou assim: poxa, você não perde essa mania pela química. Né? Você não perde essa mania pela química. Né? Eu falei: não, eu estou estudando cardiologia. Olha só, isso aqui é uma estimativa da comissão da mortalidade por essas doenças aqui, e aqui o percentual. Né? Então, eles estimam que um pouquinho mais de 50% dos casos de doença pulmonar crônica ou destrutiva são ligados à poluição química. Câncer de pulmão, um pouquinho acima de 40%. Eu estava dando esses pontos aqui. Doença isquêmica do coração, angina, infarto, os derrames cerebrais e aqui o conjunto todo de doenças cardíacas. Então, isso significa que o pneumologista hoje tem que arguir ao seu paciente história de exposição a produto químico. O cardiologista também, e nós vamos ver aqui isso em todas as especialidades. Para dar um exemplo apenas de um elemento, né, que nós não temos tempo, chumbo, por exemplo. Então, a comissão estima que doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial, derrame, arritmias cardíacas, doença arterial periférica, que é a gangrena, são responsáveis pela esmagadora maioria de doenças. Chama atenção também para doenças renais. Então, cabe ao nefrologista também se preocupar com a exposição química. Aqui a ação do chumbo nas crianças, causando problema do tipo redução da função cognitiva e delinquência da juventude, crimes, etc., doença mental. E um novo capítulo foi agora criado, que são chamados disruptores endócrinos. As nossas glândulas funcionam num sistema de troca de informação química, através dos hormônios. E observou-se que vários produtos químicos interferem nesse equilíbrio. Por exemplo, os fitalatos, o bisfenol, não está aqui, mas tem uma substância poderosa, que é a tresina, e são fabricados em milhares de toneladas. Eu trouxe aqui apenas um exemplo para mostrar como é que as coisas estão acontecendo. Essa leoa no zoológico nos Estados Unidos começou a crescer a juba. Isso os especialistas avaliaram, seguramente é disruptor endócrino. Então, pessoal, para resumir, o carceré é um dos tratados mais conceituados de toxicologia. Nós temos aqui a edição de 2015. Se nós abrirmos o carceré, vamos encontrar, excetuando malária, dengue, zika, a hepatite a vírus, ou seja, as doenças tétano, as doenças causadas por agentes biológicos, todas as demais nós encontramos lá sendo produzidas pelos agentes químicos. Então, as doenças não transmissíveis, que a OMS catalogou, grande parte delas está sendo explicada pela exposição a produtos químicos. Para dar uma ideia a vocês, na União Europeia, publicação de 2014, exposição ocupacional a agentes químicos cancerígenos. Então, a estimativa deles é que no início dos anos 90, 1990, acima de 30 milhões de trabalhadores, ou seja, mais de 20% da força de trabalho europeia exposta a produtos químicos cancerígenos.
Tá? E aqui no Brasil, a gente, quando vai falar em câncer, fala em diagnóstico, cirurgia, tratamento, e não se fala em prevenção. Então, a preocupação crescente dos países envolvidos tem resultado no aumento da redução da produção química dos países de baixa e média renda. Então, como é que a coisa se processa? O Registro Químico Europeu, o RIS, cataloga quantidades produzidas, quem produz e quem consome. A Agência Química Europeia avalia os riscos desses produtos e, no seu relatório anual, tem um apêndice de listas de alto nível de preocupação. Essas substâncias são estudadas sob a coordenação do Chemical Secretariat. E quando se conclui que elas são perigosas, cancerígenas, mutagênicas e tal, elas entram num projeto chamado Substitute It Now. E são, então, tiradas do processo das linhas de produção europeias e transferidas para países em desenvolvimento do Brasil. Então, chegamos ao Chemical Leasing. De que modo o Chemical Leasing pode contribuir na prevenção de doenças do trabalho? Então, nós vimos que a doença do trabalho resulta dessa exposição repetida a concentrações, muitas vezes, muito baixas de produto químico. Né? Como é que se faz a prevenção dessas doenças? Eliminando ou reduzindo essas exposições prolongadas. E como é que o Chemical Leasing contribui? A pedra que apareceu nesse vídeo, juntamente com mais dois pesquisadores ligados ao UNIDO, publicaram em 2016 um estudo sobre Chemical Leasing, que eu vou disponibilizar para vocês, mostrando o seguinte: o Chemical Leasing é um instrumento adequado para a implantação de química verde, química sustentável, a estratégia internacional de gestão química efetiva, economia circular e mesmo os objetivos sustentáveis da ONU. E isso depois de 10 anos de acompanhamento, uma publicação que eu também vou disponibilizar, depois de 10 anos, a UNIDO admite que o Chemical Leasing é uma alternativa positiva. Então, benefícios do modelo de Chemical Leasing: benefícios ambientais, redução do consumo de recursos, redução de emissões, de efluentes de resíduos, redução do consumo de energia, e vamos aqui para os sociais, que é o que interessa. Redução dos riscos de utilização, redução de acidentes, melhor qualificação dos trabalhadores, que o Chemical Leasing exige muito aperfeiçoamento profissional, e, finalmente, redução da exposição prolongada a produtos químicos do trabalho. Então, o Chemical Leasing vai contribuir diretamente com redução de exposição no trabalho e diretamente fora do trabalho pelo desenvolvimento de uma cultura de segurança química. Então, para concluir, contribuições do Chemical Leasing. Primeiro, prevenção de doenças do trabalho pela redução das exposições. Segundo, desenvolvimento de uma cultura de segurança química que resultará na redução de danos causados pelos produtos químicos em pessoas, instalações, equipamentos, materiais e no ambiente, com reflexos positivos das demais áreas, além do setor produtivo. E, por último, a grande característica do A grande característica do Chemical Leasing é que ele elimina a relação de proporcionalidade entre quantidade comercializada e lucro. O fornecedor pode até ganhar mais fornecendo menos produto. Meus amigos, só para terminar essa proposta final, tem gente aqui de outras instituições, o convite que nós todos passemos a apoiar a iniciativa do BNT de promover o Chemical Leasing no Brasil, com vista não só a meta 2020, mas o que vem a seguir no contexto nacional. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado por ter respeitado o nosso tempo, doutor Meio. Só para dar continuidade aqui, eu queria convidar agora a Tayane Rezende Henrique Sábio, que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia e em Gestão Ambiental pela Universidade de País. Ela possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela Faculdade de Administração e Negócios e é auditora interna da ISO 14000, né, do Sistema de Gestão Ambiental, e da LWG, da Letter Working Group. Ela é analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente e trabalha com temas relacionados à gestão de substâncias químicas no meio ambiente, na coordenação geral de qualidade ambiental da Secretaria de Qualidade Ambiental e Recursos Hídricos. Tayane, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Fica atenta à nossa... Isso, agradeço mais uma vez. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Bom, também não me preparei para 15 minutos, mas eu já converso rápido, vou tentar falar mais rápido ainda. Vamos lá. Bom, a ONU Meio Ambiente, desde 2012, na verdade, desde muito tempo antes disso, já define segurança química como um desafio global. Bom, ela define que os produtos químicos agregam o bem-estar das populações em todos os países, mas precisam ser controlados para reduzir os danos que lhes são associados. Então, assim, é importante o produto químico? Claro, a gente não consegue mais viver sem. Só tem que ter a nossa preocupação. No nosso caso, aqui a gente está focando bem na parte ambiental. A gente colocou excelente na parte de saúde. Também tem uma conexão direta. Bom, vou passar rápido, a gente também já adiantou esse assunto. Só para colocar bem na parte do SAG, que é a Estratégia Nacional para a Gestão de Químicos, ela veio para responder a Rio+10, que adotou o compromisso para os países desenvolvam até 2020 o sistema de gerenciamento de substâncias químicas. Então, se a gente for ver os ODS na agenda de 2030, a única meta que não é para 2030 e sim 2020 é do cycle, é a parte de segurança química, na parte de consumo e produção responsável, que é a meta 12.4. Aqui a gente tem que atentar também, já a parte de Chemical Leasing, ela está bem alinhada com a meta número 9, de construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Nada mais é do que o Chemical Leasing. Já vou até adiantar, que não está na apresentação, porque foi depois. No final do mês passado, a OCDE publicou uma decisão de recomendação, e lá ela cita uma recomendação de usos de sistemas como o Chemical Leasing. Ela cita o Chemical Leasing. Então, assim, o Brasil está tentando aderir à OCDE. Até no meu último despacho dentro do Ministério, falei que nada mais justo a gente já começar a ficar alinhado à OCDE do que não alinhando agora, nesse momento, com o Chemical Leasing. Bom, então, vou focar um pouquinho no SAG, porque a gente trabalha muito com ele define muito a CONASQ, que eu vou falar um pouco mais para frente, e a nossa coordenação de qualidade ambiental. É um acordo voluntário com multi-stakeholders, mas acaba assim, praticamente todos os países do mundo estão aderidos a esse acordo. Signatários são governos, organizações internacionais, ONGs, e a meta é assegurar que até 2020 as substâncias químicas sejam utilizadas e produzidas de forma a minimizar seus efeitos adversos à saúde humana e ao meio ambiente. Então, totalmente alinhado com a Rio+10. Bom, aqui só citando que são 5 conferências internacionais sobre gestão de substâncias químicas, a STM1 2006, a próxima vai ser em 2020, finalizando. E entre a 4 e a 5, entre elas, existem algumas reuniões. Ano passado, essa interseccional foi feita aqui no Brasil, que nós ajudamos a coordenar, e a desse ano foi feita na Suécia. Só também, dando um adendo, o Brasil tem uma cooperação com a Suécia, que é a parte de químicos é que mais dá certo em toda a cooperação. A gente tem um programa com o CEMI, que é a agência de químicos, que funciona de uma forma excelente. Eles nos apoiam tecnicamente, capacitações. Não tem tempo para falar muito disso, mas no nosso site dá para ver melhor. Então, assim, das 273 ações, elas são divididas em 5 objetivos do SAG: redução do risco, conhecimento, inovação, governança, construção de capacidades, cooperação técnica e tráfico legal. E os temas emergentes são temas que realmente a gente está trabalhando e debruçando mesmo aqui no Brasil. Igual o chumbo em tintas. Já existe uma lei há 10 anos, o decreto foi finalizado agora, né, no início, ainda nesse primeiro semestre. Já propomos uma nova lei de chumbo em tintas, porque essa define um limite de 600 ppm, e agora propomos 90 ppm, para alinhar com os outros países mais desenvolvidos. Substâncias químicas e produtos eletrônicos é um dos temas também da minha agenda, que é a definida como ROS, a restrição de substâncias químicas em equipamentos eletroeletrônicos. Estamos bem alinhados, estamos bem para frente. Assim, o Brasil
está conseguindo, mesmo que seja 15 anos depois da Europa, mas com os outros países está conseguindo acompanhar essa agenda. Das convenções internacionais de químicos e seus resíduos, o Richard já falou um pouquinho, só para... Essas são algumas convenções que são da nossa carta lá, de competência da nossa diretoria. O Brasil é signatário da Convenção de Brasileiras desde 89, que ela define a movimentação das referências de resíduos perigosos. 2004, a Convenção de Roterdã, que é um consentimento prévio entre os países. Isso realmente funciona, a gente recebe os pedidos de consentimentos. A Convenção de Estocolmo, que é a eliminação e redução da liberação de POPs, que são os poluentes orgânicos persistentes, e gestão ambiental adequada de seus resíduos. Para quem não sabe, os POPs, eles são persistentes no ambiente, bioacumulativos, eles conseguem perpetuar por uma longa distância. Então, são as substâncias que a gente são consideradas mais perigosas. E está só aumentando, né? Tem cada convenção, cada reunião, mais novos POPs. Nesse momento, a gente está com um projeto do NIP Update, que já tem um plano de implementação da Convenção de Estocolmo, e a gente está atualizando ele, porque já tem novos POPs. Bom, a Convenção de Minamata é a mais novinha, que a gente ratificou ano passado, também é da nossa agenda, com relação à abertura, proibição de minas, enfim, proibição do uso de mercúrio aqui no Brasil. Bom, não era esse 10, era só uma estrelinha. Isso bem. Gestão ambientalmente adequada de químicos. Todos temos um papel importante e devemos cooperar. Não estou vendo aqui a Kim, mas ela participa da CONASQ, ela estaria se fosse no dia 25. Então, aqui, a parte da indústria química é a parte igual do Chemical Leasing, desenvolvimento de novos produtos e a química verde. Usuários químicos, nós temos uma responsabilidade também. O governo, eu como governo, temos nossa responsabilidade de ir atrás, realmente melhorar nossos processos. Os organismos internacionais também, promovendo sinergias entre os seus instrumentos e as iniciativas disponíveis. Bom, aí vem a CONASQ, a Comissão Nacional de Segurança Química. É um mecanismo de articulação intersetorial de integração para a promoção adequada de substâncias químicas que visa criar oportunidades para o fortalecimento, a divulgação e o desenvolvimento de ações intersetoriais relacionadas à segurança química. O Richard participa ativamente da CONASQ. O Ministério do Ambiente, nós presidimos e somos responsáveis por sua secretaria executiva. Bom, composição atual. Se vocês forem perceber, é o Ministério do Ambiente, o Ministério da Saúde, Trabalho. Então, assim, é uma das únicas comissões que reúne todos os atores envolvidos. São ONGs, a indústria participa ativamente de uma forma, assim, é um lugar que a gente vê que não tem uma disputa. Ministério do Meio Ambiente, brigando com a indústria. Não existe isso. Na CONASQ a gente consegue realmente alinhar os conceitos. É muito interessante esse conceito. E é aberto. Quem quiser participar, só cadastrar e participar das próximas reuniões. Bom, vou falar bem rapidamente, o tempo já está... Tem pouco tempo. O que cabe à CONASQ? Formulação e implementação das políticas públicas condizentes com o plano de atuação do SAG. Por isso que eu falei muito do SAG. Então, nosso porquê de existir é para atuar de acordo com o SAG. Aperfeiçoamento da legislação nacional correspondente e da melhor aplicabilidade da legislação já vigente. É muito o caso de chuva-tintas, que a gente reviu a legislação. Poxa, existe uma legislação, mas não existe um decreto. Se tem um decreto para alguém regulamentar essa legislação, ela não serve para nada. Então, vamos criar então, um decreto. A gente criou um decreto. No meio do caminho, gente, mas a legislação está ruim. Vamos então mudar a legislação também. Então, cria o decreto e ainda altera a legislação. Então, a CONASQ está aí para isso. Fortalece também o planejamento estratégico nacional para a gestão de químicos, implementa os compromissos celebrados nas convenções e aprimorar o nível de formação da sociedade brasileira. Isso aí o Richa faz muito bem, que tem vou falar para frente, o GT Educação. Esse GT Educação é permanente, que ele tem como objetivo propor estratégia para o desenvolvimento e consolidação de uma cultura de segurança química compatível com as necessidades da sociedade brasileira. Então, a gente precisa ter uma mudança de paradigma, precisa ter uma sensibilização das pessoas, e o GT Educação faz isso muito bem. Bom, o GT é a nossa brasileira, eu estou à frente desse GT. Ele define, então, a restrição de substâncias perigosas e equipamentos eletrônicos, igual eu comentei, na Europa já existe isso há 15 anos, então você não pode ter um internato de chão, são 6 substâncias,
na primeira rosa, agora são 10 com os ftalatos. Então, chumbo, cádmio, cromério valente, mercúrio e 2 retardantes de chama, que você não pode ter isso nos equipamentos eletroeletrônicos, por exemplo, na Europa e vários outros países. Então, a gente está tratando disso aqui no Brasil também. Porque acaba que tem algumas indústrias que tem uma linha que é ROS, que estão para exportar. E uma não ROS. Então, o Brasil ele pode ter essas substâncias químicas, lá fora não. Então, assim, a gente está tentando criar essa legislação aqui no Brasil também. Uma evolução. O GTP, então, é um grupo de trabalho permanente da Convenção de Minamata. Teve o primeiro GT para implementar realmente o início da Convenção de Minamata e agora ele faz da implementação mesmo da Convenção já ratificada. Bom, o GTP, a primeira reunião foi ontem, desse GTP Minamata, a gente está acontecendo hoje. E tem o GT do Untitled, que vou falar mais para frente, e do chumbo que eu já comentei muito. Bom, o PR de substância química, ele visa... O Richard ele comentou do REACH e da ECA. Então, quando ele falou do registro na União Europeia, o que a gente vê? Que o Brasil não tem. Então, a gente simplesmente não tem o cadastro, não tem inventário, não sabe o que a gente está usando de indústrias químicas. Não tem a menor noção. Bom, então, por isso que foi criado esse projeto de lei, está sendo criado esse projeto de lei, que dispõe sobre o cadastro, avaliação e controle de substâncias químicas industriais com o fim de minimizar os impactos adversos à saúde e ao meio ambiente, advindos da sua produção, importação e o uso do território nacional. Foi um grupo de trabalho formado também no âmbito da CONASQ, que fez a minuta, colocamos em consulta pública, tivemos mais de 800 contribuições. Bom, avaliamos já a parte das contribuições que eram fora de escopo, as que outros assuntos também chegam lá, e também as contribuições que eram referentes a um decreto, e não a uma lei. Aí agora a CONASQ está debruçando e fazendo várias reuniões, pelo menos 2 ou 3 reuniões por mês, o dia inteiro, os membros desse focados no PL, estão realizando análise das contribuições e a finalização da proposta. Então, assim, isso mostra que a gente está trabalhando em várias mãos. O Ministério do Meio Ambiente não trabalha assim, eu vou sentar lá, eu, Tayane, vou criar então a lei lá da voz. Não é. É participativo, é com todos os envolvidos, para ser algo que a indústria não penalize a indústria de uma forma que ela está participando nesse processo, pelo menos, também, ela participa ativamente. Então, assim, a gente sabe que quando finalizar aqui, quando for para o Congresso, está sendo uma legislação que pode ter um lobby político lá? Pode ter, mas ela está sendo construída com a indústria também, está sendo construída com todos. Bom, entrando agora no Chemical Leasing. Já tivemos a internalização do tema na SAIC, que é a Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, e também na minha secretaria, que é a Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental. Bom, depois de várias reuniões, vários processos, vários debates internos, já tivemos a internalização, passamos para a consultoria jurídica. Então, até dia 25 estava na consultoria jurídica. Já tivemos um avanço, então a apresentação já está desautorizada. A consultoria jurídica deu o ok, que então na parte, se a parte técnica somos nós, estamos querendo aderir ao Chemical Leasing, como o Ministério do Meio Ambiente, a consultoria jurídica deu seu ok, mas pediu para a gente enviar ao Ministério das Nações Exteriores, que eles que fazem os vínculos com os organismos, quando é alguma convenção, quando é algum tratado internacional. Então, estamos assim, o Ministério do Meio Ambiente já está favorável à assinatura, junto então, com a Áustria, com a Alemanha e com a Suíça. Agora só falta a parte burocrática mesmo, vamos assim dizer. Tentamos já trazer algo firmado para hoje, mas assim, a parte burocrática realmente não nos permite isso, mas já é um avanço. Então, mostra que o Brasil, ele realmente está caminhando. Tivemos, até tomar essa decisão, tivemos várias consultas com outros parceiros, com outros países. Já teve países que falaram assim, gente, não tem que pegar na mão da indústria, a indústria faz o que quiser.
A gente falou assim, mas a gente ainda não está nesse nível no Brasil. Então, acaba que, às vezes, a gente tem que falar, olha, indústria, isso aqui é legal. Às vezes, incluir a política de desenvolvimento sustentável é importante. Eu acho que, assim, se a gente concorda, o pouco que a gente puder fazer, já, às vezes, já é muito comparado com outros países. Bom, é isso. As perguntas vão ficar para depois, né? E tem o meu contato e da minha coordenação. Obrigada. Vamos só continuar aqui coletando informações para a gente debater um pouquinho e discutir depois. Né? Eu convido agora, então, a Ana Maria Strade, que ela é consultora da UNIDO, do Chemical Leasing, e atua na área ambiental há mais de 30 anos. Como consultora da UNIDO, sua missão é promover o Prêmio global, né, do Chemical Leasing aqui no Brasil, com o intuito de divulgar internacionalmente os estudos de casos, né, de Chemical Leasing, empresas e projetos de pesquisa de apoio ao Chemical Leasing que são implementados aqui no nosso país. Eu convido a Ana para trazer algumas informações aqui para a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, muito boa tarde. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que a gente possa contribuir, então, o que é o Chemical Leasing? A gente falou tanto, e eu gostaria de falar, né, que dessa iniciativa que começou em 2004, já estamos em 2018. O Lixa falou da publicação de 2010, parece mentira, já estamos com 14 anos de Chemical Leasing no mundo. Então, Eu passo para o senhor. Então, pode. Então, inicialmente foi promovido pela UNIDO, começou com um apoio do governo da Áustria, e agora já temos 3 países que hoje coordenam, estão na presidência da União Europeia, apoiando essa iniciativa. Importante dizer por que o Chemical Leasing, da onde surge. Então, já temos esse contexto da contextualização da quantidade de produtos químicos disseminados no meio ambiente, mas é importante que a gente saiba que, economicamente, o que significa a indústria química. A indústria química hoje corresponde quase 9% do comércio mundial de todos os produtos. E em todos os produtos, desde alimentos, utensílios, em todos os produtos que existem, os produtos químicos estão aí. Né? E a previsão é que, em muito breve, os países em desenvolvimento vão corresponder com quase 1/3 de toda a comercialização de produtos químicos. Isso significa o quê? Que a maior contaminação não está dentro da indústria, não está no licenciamento ambiental de uma PASF ou de uma empresa, está na utilização desses produtos, da maneira de que eles chegam ao consumidor. Né? E o que acontecia? No momento que a indústria entrega o produto, ela põe nas mãos do consumidor a responsabilidade pelo ciclo de vida do produto e não assume ela mesma a sua responsabilidade. Apesar de que os produtos químicos são desenvolvidos para cumprir uma função, ninguém compra um produto químico para ser proprietário do produto químico, para ser dono desse produto químico. Quem compra um produto químico tem uma função, que é limpar, que é lubrificar, que é cobrir uma superfície, que é proteger a saúde. Então, essa é a função. E a indústria que desenvolve, ela sabe perfeitamente as características desse produto químico, como ele deve ser aplicado, o que deve ser feito para evitar o desperdício. A indústria sabe, mas ela não passa toda a informação para a frente. Ela entrega o produto e fica a cargo do consumidor, e por sua vez entrega um funcionário que não tem a informação e não conhece o seu uso da sua disseminação, evitar a sua disseminação no ambiente. Então, essa mudança do foco que ele valoriza. Ele põe uma certa competência, uma responsabilização pelo ciclo de vida do produto químico. Ele traz no know-how
A empresa deixa de ser uma vendedora de produtos para vender know-how, para vender conhecimento de como o seu produto teve tanta pesquisa para ser desenvolvido, que usou tanto trabalho de tantos pesquisadores, tantas horas de laboratório, como ele atinge plenamente a sua função na sua área de trabalho, na sua área de uso. E ele também traz para a empresa que utiliza um conhecimento de exatamente a característica que ela precisa. Quais são os fatores de missão que ela tem que atender, qual é a durabilidade do seu produto, qual é a finalidade do produto que ela está produzindo e de que maneira esses produtos têm que ser incorporados à sua produção. Então, nesse caso, o fornecedor ele vai fornecer não apenas produtos químicos, ele vai fornecer conhecimentos. E a empresa não vai mais pagar por produto, ela vai pagar por conhecimento, ela vai pagar pelo resultado que ela espera para a sua produção. Olha a sua motivação. Por um lado, qualquer vendedor pode bater sua porta vendendo. Hoje você tem um fornecedor, amanhã vai ter um produto chinês, vai ter um produto asiático, que vai bater na sua porta. Mas quando você estabelece essa parceria com o seu cliente, quando você tem esse conhecimento necessário para o seu cliente, você adquire uma parceria de longo prazo, uma relação aberta, de conhecimento, de ajuda mútua. E, por outro lado, o cliente tem no seu parceiro comercial, ele tem a assessoria que ele necessita. Quem produz um carregador, quem produz essa peça aqui, ela não vai querendo pensar, o produtor quer pensar qual é a concentração que conseguiu essa coloração preta, por temperatura, ela estabelece esse padrão de produto e ele não quer se preocupar com tecnicamente sobre isso. Se a empresa que fornece esse produto químico ajuda, colabora com o seu trabalhador, ele se preocupa dessas questões menores, vai comercializar esse produto, vai distribuir no mercado, vai satisfazer o seu próprio cliente, que é isso que lhe traz o seu rendimento. Então, vamos passar adiante? Essa é a questão de que nós focamos em eficiência, nós focamos com a velha máxima de que menos é mais. Nós estabelecemos várias parcerias público-privadas, o Ministério do Meio Ambiente disse, de maneira que eu posso estabelecer essa parceria. O governo também é um grande consumidor. O governo consome papel, consome produtos químicos, limpa, higieniza, esteriliza, tem laboratórios. Então, existem funções que as instituições governamentais desenvolvem e que precisam pensar no seu processo de sustentabilidade interna também. Principalmente, o governo tem instituições de pesquisa, tem universidades públicas, que podem se juntar e ajudar a indústria na área da pesquisa, na área do conhecimento. Né? Então, e finalmente, um campo aberto para a inovação e também ele vai trabalhar nas 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: ambiente, economia e social. Eu vou andar mais rapidinho para não andar. Aqui um pouco como é que a nossa história, né, de 2004 até aqui, começamos em 2014, nós tivemos um prêmio global. Né, no início era só uma ideia de como seria essa premiação. Houveram várias premiações até então, e a última fase de 2014, 2011 e 2014, onde mais países aderiram e aceitaram implementar esses estudos de caso para exatamente entender de que maneira que se ganha ambientalmente e economicamente com o Chemical Leasing, e inclusive tecnologicamente. Né? Vocês vão ver que existe muita tecnologia atrás do Chemical Leasing, muito conhecimento. Bom, podemos, né, já falamos aqui onde está disseminado hoje, mundialmente. Nós temos estudos de caso em todos esses países. Vários países aqui já foram premiados. Egito tem estudos de caso, Brasil,
Colômbia, várias vezes premiada, a Sérvia, a grande campeã de prêmios, eu acho que é a que mais investiu até hoje em estudos, pesquisa e aplicação de Chemical Leasing. Né? A Áustria também, naturalmente, a Alemanha tem muitos estudos de caso na área da indústria automobilística, na área de hospitais, resultados bem interessantes. Bom, aqui, só para ter uma ideia da dimensão que adquiriu, nós temos hoje mais de 1.000 empresas envolvidas, interessadas, querendo conhecer. Então, é uma grande oportunidade de negócio, até para e uma grande oportunidade de área de pesquisa, de contato com o seu cliente. São mais de 1.000 empresas industriais que entram no site de Chemical Leasing buscando informação. Então, nós temos mais de 55 na base de dados, 55 projetos demonstrativos em diversas áreas. E nós temos mais de, a essas alturas do campeonato, nós temos mais de 400 pessoas treinadas ao redor do mundo em Chemical Leasing. Então, aqui algumas áreas que a gente pode trabalhar. Em adesivos, em detergentes, em pintura, eletrostática, em coagulantes, propulantes, produtos. Eu vou dar alguns exemplos mais adiante. Então, para começar, eu vou mostrar um exemplo que mostra de que maneira, porque essa é a grande pergunta. Quem ouve falar de Chemical Leasing, mas esse negócio funciona? Como é que eu vou ganhar dinheiro vendendo menos? Isso não fecha matematicamente. Como que eu transporto isso em recurso para vender? Por outro lado, para quem compra, como que eu vou estabelecer que eu quero conhecimento? Eu não quero conhecimento, eu quero lubrificar. Eu quero limpar com solvente, eu preciso tubos químicos. Então, vai ser um exemplo real que, por razões de segredos industriais, os valores não foram divulgados, mas foram mantidas as proporções. E foi um resumo, uma simplificação do estudo de caso para ser apresentado. Então, essa é uma empresa na Alemanha que ela tem... Não pode seguir isso. Nós temos um consumidor que precisa limpar 2 milhões de tubos ao ano. Ele precisava ter essa é a produção. Então, ele tinha uma empresa fornecedora de produtos químicos que vendia 100 toneladas de solvente por ano para ele. Só que para eles venderem 100 toneladas, eles tinham que produzir 100 toneladas. Só que para produzir 100 toneladas, ele tinha 10% de custos fixos e 80% de custos variáveis. Ou seja, o lucro líquido era 10 mil. Por demanda legal, por uma série de outras razões, eles se unem para fazer Chemical Leasing e identificam que eles não precisam de 100 toneladas, que ali está dentro de um desperdício. E se tem desperdício, tem disseminação no meio ambiente, tem tratamento de resíduos, tem custos, outros custos envolvidos. Então, eles, com 60 toneladas, usando mais tecnologia, ele consegue desenvolver o produto e ele estabelece um leasing de 4 centavos por tubo. Então, ele passa a cobrar 4 centavos por tubo. O que acontece? Ele vai começar multiplicando 4 centavos por 2 milhões, ele vai faturar 80 mil por ano. Só que 80 mil, ele faturou menos, mas ele entregou muito menos. Se a gente trabalhar com 68 toneladas produzidas, se ele tem os 10 mil de custos fixos e mais 48 mil variáveis proporcionalmente ao que foi entregue. Ou seja, ele tem um lucro líquido, está faltando um zero, de 20 mil. Façam as contas. Ele vai ter um lucro líquido de 20 mil. Ou seja, participa agora? Ele ganha 12 mil a mais, são 22 mil. A diferença é de 22 mil. A diferença é de 12 mil. Ele está ganhando 12 mil a mais do que ele ganhava antes. Porque ele está diminuindo custos também internos. Do ponto de vista do consumidor, antes ele pagava 100 mil pelo mesmo serviço e hoje ele paga 80 mil. Ele ganhou, qual é o valor agregado dele? De 20 mil. Então, vocês veem que aqui, de certa forma, o cliente está ganhando mais. Né? O cliente está ganhando mais, mas o fornecedor está ganhando mais do que ele ganhava antes.
E aqui vocês podem ver esse compartilhamento de benefícios, esse compromisso, essa aliança que forma entre cliente e fornecedor. Bom, aqui são algumas oportunidades, os prêmios que nós tivemos, né, o histórico da premiação, e tem um interessante caso do setor agrícola, que foi no Sri Lanka. Eles trabalharam na plantação de batatas, né? Pode passar? E eles, com o Chemical Leasing, a maneira muito rudimentar como eram aplicados os produtos químicos inicialmente no meio ambiente, sem critérios, sem conhecimento, eles conseguiram aumentar em 10% a produção e reduzir em 40% a quantidade de produtos químicos na produção de batatas. Né? Esse recebeu uma distinção. Outros casos, nós temos os casos no México, da lubrificação de uma planta de açúcar, e eles, em vez de pagar por tonelada de lubrificantes, eles pagavam por tonelada de açúcar produzido. Tá? Então, o valor é fixo. Se ele gastar mais, ele está perdendo. Outro caso, nós temos um caso aqui do São Petersburgo, tratamento de água. Alguém se deu conta de quanto de produto químico que entra na água que vocês têm nas torneiras de vocês? Quanto de lodo que a gente gera de sulfato de alumínio flocculante que vai para algum lugar, ser enterrado em algum lugar? Né? Então, São Petersburgo fez exatamente a companhia de água deles, a SEDAI deles, fez esse acordo e deixou de pagar por tonelada de produto, começou por produto de água tratada, fornecida. Um caso de nossa medalha de ouro, terminando de Viena, vamos passar que foi eu vou apresentar depois o depoimento deles, pode passar de Viena, estou terminando. Foi a modalidade do motel. Eles passaram de comprar produtos químicos e compraram quartos ocupados, apartamentos ocupados. Foi a medalha de ouro de 2014, o melhor estudo de casa da área de turismo. Pode passar? Nós fizemos uma comparação com uma pousada do mesmo nível, com a mesma categoria de Búzios, que compravam lá no mercado, e nós tivemos um consumo de 0,28 kg de produtos por apartamento para 1,350 kg de produtos por apartamento ocupado. E o custo por apartamento do Windsor, apesar de ser um hotel enorme, grande, era 3 vezes menor do que da pousada. Mas, se a gente comparasse com o mesmo grupo na Barra, nós tínhamos uma de 0,28 para 46, quase a metade do consumo de um ou da mesma organização. E um custo quase 2 vezes inferior. Então, existem algumas ferramentas, estão lá no site, que vocês podem entrar. O programa da ONU tem algumas ferramentas que são disponibilizadas. São os toolkits deles, as publicações que já foram mencionadas. Pode passar? Tem alguns estudos, né, alguns que são publicados, algumas pesquisas que são publicadas, que também estão na página do Chemical Leasing, vocês podem entrar e ler. Teve uma premiação no último ano de publicações, né, são várias publicações no mundo inteiro que estão disponíveis hoje, pode passar. A página web, vocês podem entrar lá, vocês vão ver todos esses estudos de caso, piloto, publicações, o que está acontecendo. Estão terminando, já está concluído. Né? Alguns depoimentos, pode passar? Passando. Então, finalmente, a última, mais importante, é o que é o Smart Business, porque ele tem desenvolvimento sustentável, benefícios monetários, segurança química e saúde, eficiência de recursos e inovação tecnológica. Então, esperamos que, se tiver mais dúvidas, a gente vai ter o prazer de esclarecer, e durante as próximas palestras nós vamos falar sobre a premiação do Global Award. Obrigada.
convidar então os nossos ex-palestrantes para a mesa. Podem. Gente, acho que foi bastante instrutivo, né, essas 3 apresentações que nós tivemos, com alguns dados importantes de segurança aqui, que Chemical Leasing. Agora está aberto para toda a audiência, perguntas, comentários, para qualquer um dos nossos convidados. Né? A ideia é que a gente tenha uma conversa bem leve, né, sobre um assunto que é extremamente importante. Eu, antes de passar para vocês, eu queria só fazer uma provocação para os colegas, de uma certa forma, né? Estava jogando depois para a nossa audiência. Me chamou a atenção um dado que a Ana particularmente mostrou agora, falando que a gente está falando, o mundo já fala de Chemical Leasing há 14 anos. Né? E a Tayane, na sua apresentação anterior, fala que agora o Ministério do Meio Ambiente fala, ok, isso é legal, como você comentou, mas ainda a gente tem que ter uma análise jurídica para a entrada efetiva do Brasil através do seu governo, através do seu ministério. Isso no país, pegando um dado que o Richard nos colocou, que produz muito, né? Ou seja, um terço da produção mundial de produtos está no país em desenvolvimento. O Brasil aparece muito bem, muito claro, naquele mapa que ele colocou de produção. Aí minha pergunta, né, a Ana, a Iane, complementar, o Milton fica à vontade, né, como é que vocês veem o andamento disso no Brasil? Nós estamos falando de 14 anos de discussão, e agora o Brasil começando a querer levar isso mais a sério, né? Começando a participar dos prêmios. Né? Como é que vocês veem isso? Assim, de uma maneira otimista, ou devemos ficar muito assustados assim, com os dados que vocês mostraram? Se eu pegar um dado que cada um de vocês apresentou para a gente. Bom, obrigada pela provocação. Então, assim, nós já estamos trabalhando com a parte de segurança química, na CONASQ, o Richard com vários focos, há muitos anos, também até há mais de 14 anos. Em dezembro, fomos provocados pela UNIDO, foi dezembro? Em janeiro tivemos reunião, a UNIDO nos procurou para solicitando essa adesão do Brasil. Então, a gente está em junho. Foi em janeiro que procurou, até que a gente está bem acelerado. Assim, eu passo dentro do Ministério do Ambiente. É um tema que até o professor Richard já apresentou na CONASQ há algum tempo atrás. A política de desenvolvimento sustentável já cita a produção mais limpa, não cita Chemical Leasing. Mas acaba que, assim, a parte de reduzir a parte de produtos químicos, tudo, a teoria, o objetivo já é seguido todos esses anos. A parte da adesão foi solicitada em janeiro. Então, se vocês prestarem atenção na nossa apresentação, quantos estudos de caso que a gente tem mundialmente são 55. É uma inovação, Chemical Leasing é uma inovação. Ela é uma maneira como um incentivo econômico à inovação e ao uso de tecnologia. Até hoje a gente olha os produtos químicos, usa martelo, a gente usa, põe agrotóxico, fazendo uma dispersão. Né? O mundo está acordando para isso, mas até então a gente tinha um conceito, quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Agora você não vai mais vender isso, você vai ganhar quanto mais eu conheço, quanto mais eu melhoro a sua produção e ofereço menos produto, quanto mais conhecimento eu te dou, mais eu ganho. Então essa é a inovação, esse é o ponto de queda. Fazendo o caso só para ter uma ideia, eu estava mês passado numa feira agrícola, onde hoje um possível candidato à premiação, ele oferece que ele tem um sensor que ele mede se a erva no campo é verde, o equipamento que ele mede, se a erva também é verde, aí que eu vou botar o herbicida. Eu não vou botar herbicida e espalhar por todo lado. Eles têm um estudo que até então, apesar de terem excelentes equipamentos para dispersão de produtos químicos, apenas 30% dos agrotóxicos chegam na planta que tem que chegar. Todo o resto vai pelo ar. Então,
Mas não é interessante desenvolver um equipamento que gastasse muito pouco, senão ia perder dinheiro. Então, agora nós estamos vendendo conhecimento. E olha quanto de tecnologia ele tem, equipamentos, tem sensor, tem agora nanotecnologia aplicada à agricultura, enfim. É uma inovação e não são muitos casos mundiais. Por isso que eu acho que o Brasil tem um papel super importante de liderança entre os países em desenvolvimento, como uma das maiores economias do mundo, de mostrar essa alternativa, né, que está aberta. Vamos ter conhecimento do produto. Por favor, som. O microfone vai chegar para você, só um minutinho. Vai chegar o microfone. Boa tarde a todos, meu nome é Suzana Agostinho, sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Química, e eu queria parabenizar a iniciativa de vocês, do MT, em relação ao assunto, que é bastante importante, e aos palestrantes. Eu queria saber, não saber, quer dizer, provocar um pouquinho, aqui a gente provoca, né? Exato. A gente, nessa hora, a gente fica desse lado, né? Eu sou sempre provocada, então nessa hora eu estou provocando. Principalmente a Tayane, que é do Ministério do Meio Ambiente, quais as ações que a gente poderia estar pensando em conjunto a gente sabe que a gente tem um déficit da balança comercial da indústria química de mais ou menos chegando a 24 bilhões de dólares, né? E a gente não precisa falar aqui a importância da indústria química na economia, tanto a montante, jusante, com vários setores, etc. Então, assim, eu gostaria muito de saber, né, quais são as ações que os ministérios, aqui você está representando o Ministério do Meio Ambiente, estariam pensando em relação ao Chemical Leasing e a diminuição do déficit da balança comercial da indústria química, né, que está totalmente relacionado, né, com tudo que vocês explicaram aí, por toda a apresentação de vocês. Então, quer dizer, pensar um pouquinho mais adiante, né? Realmente esse déficit é muito preocupante, né? A gente vê que é um setor importantíssimo, só fica atrás do eletroeletrônico. A gente exporta produtos de baixíssimo valor agregado, importa produtos de alto valor agregado, né? E produz praticamente nada, nem produtos farmacêuticos a gente está produzindo. Antigamente não era produto químico formulado, agora até os formulados a gente está importando, quando a gente pega a indústria farmacêutica. Então eu queria ver assim, a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? De juntar os esforços, até universidades, centros de pesquisa, institutos e governo, para a gente tentar dar uma forcinha no Chemical Leasing nesse pensamento da redução do déficit da balança comercial da indústria química. Bom, obrigada, Suzana, pelo comentário, pela provocação. Então, a ideia, com o Ministério aderindo ao Chemical Leasing, é começar a colocar em suas políticas. Então, assim, acaba que o Ministério do Meio Ambiente, ele realmente é um formulador e um implementador das políticas. O IBAMA é mais a parte operacional, então nós ficamos na parte da implementação, desse contato primeiro com a indústria, enfim, com os atores. O que a gente imagina que realmente, quando a gente firmar esse acordo e a gente incluir, foi uma preocupação minha, até uma preocupação nossa do Ministério, o que a gente vai precisar fazer, foi as perguntas, né? Com essa declaração, o que a gente vai precisar fazer? Então, assim, só de a gente incluir isso, quando a gente incluiu na política de desenvolvimento sustentável, produção mais limpa, acaba que as indústrias começam a se mover, começam a ter conhecimento. Chemical Leasing está há 14 anos, a maioria das indústrias ainda não tem conhecimento. Essa é a realidade. Então, quando você fala em Chemical Leasing hoje para as indústrias, hoje para a Associação Brasileira de Indústria Química, que está listada na CONASQ, é novidade. E quando o Ministério começa a aderir a um programa desse, a visibilidade é outra. Então, conhecimento é tudo. Eu acho que você tendo conhecimento, você pode mover tudo. Igual a gente passou esse conhecimento para a SAIC, que é a Secretaria de Articulação Institucional. Eles estão revendo a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Então, já alertou, nossa, podemos incluir também aqui o Chemical Leasing.
Temos relações com o Ministério do Planejamento na parte de compras públicas. Uma relação bem boa até, que já existe a restrição normativa número 1 de 2010 de compras públicas sustentáveis, que até na parte que eu comentei da ROS, que é o segundo setor de equipamentos eletroeletrônicos, já existe lá eles chamam de legislação europeia, né, nessa restrição normativa número 1 de 2010. Então, já está revendo também essa restrição normativa. A partir do momento que o Brasil adere ao Chemical Leasing, então talvez nas compras públicas a gente pode pensar em algo também. Então, assim, a nossa parte aqui realmente é o arranjo institucional. Tendo esse arranjo institucional, tendo conhecimento, a gente consegue mover. Sair da inércia mesmo nesse momento. Eu acho que eu queria um comentário adicional. É o seguinte, Suzana, é o seguinte, eu vejo a questão cultural importante. Né? Eu citei aqui o estudo Lançamento, de poluição e saúde, que eu vou disponibilizar para todos. Esse estudo foi feito por 47 pesquisadores e se fundamentou em mais de 400 artigos científicos. Então, é um estudo consistente. E eles afirmam em várias oportunidades que a prevenção é sempre lucrativa. E nós temos no Brasil uma mentalidade corretiva. Então, o ponto é esse, nós precisamos entender que a competitividade, que a segurança, a saúde, a gestão de saúde, né, são componentes da competitividade. A OIT fez um estudo recentemente, quem tiver interesse, tem na direção aqui, eu disponibilizo, mostrando num gráfico que, na medida que a competitividade cai nos países, a taxa de acidentes do trabalho mortais cresce, mostrando claramente a relação com segurança. Então, esse é um ponto de mudança de... A OIT também chama a atenção, se for em déficit, nós discutimos muito déficit da Previdência. Esse estudo da OIT chama a atenção que os países da União Europeia, o que mais perde com o acidente de trabalho, perde 3,8% do PIB, que a média nos países da América Latina é 10%. Então, no mínimo, nós perdemos 3 vezes mais. Essa discussão tem que ser levada também para o âmbito da previdência social, com uma visão mais sistêmica. Né? Então, basicamente, o que eu acho que a gente tem que fazer, nós estamos vendo uma questão aqui que eu conheci há vários anos, e ainda é uma novidade aqui no Brasil. Eu estive aqui nesse auditório dia 31 de outubro, falando sobre Chemical Leasing, e tivemos a satisfação de ver a diretoria aqui aprovar com esse desdobramento todo. E eu estava conversando com a biblioteca aqui do MT, agora há pouco, uma segunda sugestão que foi feita, do Instituto criar um sistema de divulgação de informação seletiva. A Agência Química Europeia tem um relatório anual riquíssimo. Tá? A Agência Europeia de Saúde tem outro relatório também riquíssimo, tem comunicações mensais e tal, e em contato até com os meus estudantes de segurança da FRJ, circula isso pouco entre eles. Então, há um espaço para divulgação de informação dos países mais avançados para a gente ter uma cultura, que é a cultura de sustentabilidade no país realmente avance. Era isso como acho que tem mais um. Boa tarde, Milas, eu sou evangelista da FGV Energia. Obrigado pelo convite da turista, a todos pelas palestras. Eu queria fazer assim, algumas colocações, perguntas. Uma coisa que era só para ilustrar a questão do marketing, como a gente já exposto a esses produtos. Eu sou um leitor um pouco mais de forma, eu dou forma de tudo que faz a medição de comprar. De comer, de passar no corpo, enfim. Eu não uso nem desodorante, mas a gente radical. Mas é só um exemplo, assim, a gente está exposto a isso tudo. Né? Agora, olhando as apresentações, eu fiquei com uma dúvida no seguinte, em relação ao Chemical Leasing. O Chemical Leasing me parece, fundamentalmente, é um modelo de negócio. É uma mudança de paradigma de negócio. Você deixa de ser vendedor para passar a ser fornecedor de serviço, grosso modo semelhante ao que a IBM fez lá atrás. Deixou de vender computador e vende serviço hoje. Isso por si só garante, vamos dizer assim, uma otimização do uso do recurso, mas não a qualidade do recurso que está sendo usado. Então, uma dúvida que eu fiquei é dentro do Chemical Leasing, dos compromissos de quem
adere ao Chemical Leasing, está o uso dos produtos mais avançados ou menos danosos, menos de menor toxicidade ou não? Essa é uma dúvida, né? E outra questão para a Tayane exatamente que mecanismos estão sendo pensados para ser implementados no Brasil. Você mostrou sobre o mecanismo europeu, né, que chega até uma lista de produtos para serem substituídos. Vai ter alguma coisa desse tipo, assim ou não? Só para um exemplo, outro dia a moça que trabalha em casa falou: seu Midas, compra o faísca para mim, que é muito bom para limpar vidro, não sei o que, faísca. Eu não conhecia faísca, não. Aí eu fui no supermercado, peguei o faísca, como sempre, olhei lá, está escrito bem grande: esse produto contém benzeno, que é comprovadamente cancerígeno. Eu voltei para pagar e falei: Ariane, você já leu? Você sabe quem tem, né? Você usa na sua casa? Eu não uso. Você já leu o rótulo? Não. Eu falei para ele o que era, ela falou: não vou usar mais. Então a coisa é complicada. No segundo momento, na segunda palestra, eu vou responder melhor. Mas um dos princípios do Chemical Leasing, primeiro, é justamente atender o foco, a necessidade. Né? É melhorar a qualidade. Todo o grande desperdício que a gente tem em disseminação de químicos no ambiente vem do desperdício, do mau uso e do desconhecimento do que a gente está usando. Infelizmente, poucas pessoas leem os rótulos e veem que o seu esmalte tem formaldeído, tem tolueno, você põe nas suas unhas, no seu corpo tolueno, tem uma manicure que passa o dia inteiro pintando e cheirando tolueno. Né? Enfim, são poucas as pessoas. O Chemical Leasing, um dos princípios dele, é sempre substituir por produtos de menor risco. É um dos princípios. Mas o principal dele não é possível fazer Chemical Leasing se eu vendo um produto de baixa qualidade, que tem um baixíssimo valor agregado, e é uma empresa que não dá importância. Eu não tenho como melhorar a qualidade do produto dela, do meu serviço. Ela não vai comprar, ela não vai pagar, ela não vai ter esse valor agregado. Só quando eu utilizo tecnologia, cumprimento da função, e a empresa que oferece o produto, ela oferece um produto de alta qualidade. Ela oferece um carro muito bem pintado. Ela oferece um quarto de um hotel de 5 estrelas. Ela precisa de um alto padrão de qualidade e ela precisa de tecnologia para aplicar. Isso por um lado. E até respondendo a primeira pergunta, se o nosso déficit comercial na indústria química chega a 60%, como um estudo que a gente fez, o Brasil tem um enorme campo super pouco aproveitado relacionado à química verde. Nós somos produtores de matérias-primas verdes. Nós temos rotas químicas, tecnológicas, muito mais verdes, e que também tem que ser utilizada sem desperdício, porque senão a gente causa um grande impacto ambiental. Não é porque o produto é tóxico ou deixa de ser tóxico que a gente tem que desperdiçar, porque nós estamos produzindo um excesso de consumo de recursos naturais e um excesso de poluição para ser disposta no ambiente. Então, por dois lados, a gente melhora a nossa balança comercial. Não é porque a gente tem que comprar lixo eletrônico, lixo químico ou gerar lixo químico que a gente vai melhorar a nossa balança comercial. Nós temos um potencial muito pouco aproveitado ainda, que pode ser utilizado e também ser utilizado com maior propriedade, com mais tecnologia, com mais pesquisa, com melhor qualidade. Você disse que não usa desodorante, mas tem outros produtos atualmente que não são tóxicos, que não agridem, que têm mesmo o melhor efeito. Então existe também dentro dessa área, qualitativamente falando, de oferta de produtos, né, de uma rota química, e o mais importante é definir qual é a função que a gente quer. É muito importante que o cliente saiba qual é a função que ele necessita, qual é a qualidade que ele vai oferecer para o seu cliente. Bom, evangelista, com relação ao projeto de lei de substância química, para falar dele realmente vai, igual o Luiz falou, umas 3 horas.
normalmente são nossas palestras desse tema. Ele sim, ele não é só um cadastro. Primeiro é um inventário, que a gente vai dar um prazo até onde está no projeto de lei, talvez vai ser alterado no Congresso, de 3 anos, para as indústrias cadastrarem os seus produtos. Depois vai ter uma avaliação desses produtos. Se eles estiverem classificados, tem várias categorias lá, é mutagênico, é carcinogênico, é um disruptor endócrino e vários outros, é persistente, enfim, tem várias outras categorias. Então, ele vai ser classificado, aí tem um comitê de avaliação técnica que vai delimitar, olha, esse produto tem que ser substituído, ou não, esse produto, ele pode fazer um acordo voluntário com a indústria, enfim, tem vários outros setores que até realmente a extinção do produto, que aí é passado por comitê consultivo de realmente emitir essa decisão. Então, esse projeto de lei realmente, ele teria até muitas contribuições, enfim, da consulta pública, porque ele vai mexer muito com isso, ele vai realmente avaliar todas as substâncias químicas que a gente não sabe o que tem no Brasil. E um outro, só assim, um título de conhecimento aqui também, igual você falou de ler rótulos, tudo, hoje mesmo teve a reunião, que eu produzi a apresentação, do microplásticos. Aqueles esfoliantes que é bonitinho, né, tudo, mas isso vai direto para os oceanos, que é a próxima convenção, a gente brinca não, é coisa séria. E a conversa é que a próxima convenção vai ser com relação a microplásticos. E hoje, o setor de cosméticos do Brasil, eles mostraram um compromisso voluntário do setor de substituir os microplásticos. Então, antes mesmo do projeto de lei sair, eles já fizeram, então já foi movimentado, já foi provocado. Por isso que a questão, voltando à pergunta, o conhecimento, a provocação faz a indústria se mover, faz o setor se mover. Tem mais uma, talvez uma última, se der tempo a gente faz mais uma, já tem o direito ali. Boa tarde a todos, meu nome é Josimar Moreira, sou da Total. A Total, apesar de ser uma empresa de energia, né? Ela tem várias divisões que ela tanto consome quanto fornece produtos químicos. E eu tenho a minha formação, sou engenheiro químico, mais de 30 anos na indústria. Todo esse, vamos dizer, eu diria que talvez o conceito do Chemical Leasing, do ponto de vista, desde buscar melhorias de processo, de diminuir a exposição a produtos químicos, a indústria química ela vem ao longo dos anos colocando uma série de programas, metodologias de formas, digamos assim, esparsas, né? Muitos implementam sem ter hoje a ideia de que isso tudo faz parte, né, de um programa em que lá no final isso linka com a forma de comercialização, de venda do produto ou do serviço, né? E isso, eu acho que o Chemical Leasing ele veio resolver um grande paradigma, né, que sempre foi como ganhar mais, fornecendo menos, gerando menos, né? Então isso, obviamente, dentro todo o pessoal da linha de manufatura, que sempre buscou otimizar os seus processos, eles sempre entraram em choque com o pessoal da área comercial, que sempre tinha o objetivo de vender mais, né? Então eu vejo dentro da indústria química, aqui pensando em Brasil, apesar de termos muitas empresas multinacionais, você tem, obviamente, a ABQ com um papel fundamental dentro dessa disseminação, né? Porque você vai ter que levar isso dentro para as áreas de negócio. E acho que o grande fator, como o professor posicionou, tem que haver uma mudança de cultura, onde a empresa realmente vai perceber que ela pode ganhar mais mudando a forma de negociação dos seus produtos, né? Mas eu diria assim que dentro da indústria química no Brasil, muitos dos conceitos que foram colocados buscando a melhoria, reduzir a exposição, otimizar os processos, isso já vem sendo aplicado. Acho que vai ser ordenar todas essas medidas de que você sim pode ganhar, porque do ponto de vista, só complementando o que ele anteriormente perguntou, hoje nenhuma empresa ela consegue sobreviver e ser competitiva no mercado dela se ela não tiver um excelente produto, uma excelente qualidade, superar a expectativa do cliente. Então já começa daí para ele poder participar dentro do mercado. E hoje todos os acionistas, né,
eles estão se valorizando se a empresa ela tem responsabilidade social, se ela está preocupada em realmente minimizar todos os impactos para poder efetivamente chegar e falar, vou comprar a ação daquela empresa. Então, acho que uma série de pontos dentro da cadeia. Eu acho que o papel fundamental desse grupo, do Chemical Leasing, é justamente esclarecer a ideia que o negócio pode ser mais viável vendendo menos. Você vai, na verdade, rentabilizar mais o seu cliente, mas você também, no final, vai ter ganhos com tudo isso. Os colegas, se quiser comentar. Posso falar? Josimar, eu estava comentando com a Carolina agora há pouco, juntando aqui o que estava sendo comentado, é o seguinte: o espaço criado no Chemical Leasing de cooperação fornecedor-usuário de produto químico gera aquilo que a gente pode chamar de inovação sustentável. Por quê? Porque dessa parceria tem que sair inovação. E essa inovação vai levar em conta os requisitos de sustentabilidade em todas as áreas. Tá? Eu acho que é super importante essa percepção da empresa, né, de ver essa oportunidade de negócio. É exatamente isso que o Chemical Leasing se propõe. A mudar esse paradigma de mais é mais, né, de menos é mais. E vender muito mais conhecimento. Esse é um incentivo a uma mudança de processo. Uma indústria química brasileira uma vez me disse: pô, mas a gente produz química fina, a gente não pode vender produto. A gente vende tecnologia. Nós temos que parar de vender produto e vender tecnologia. Então, aí, o dia que a gente perceber que a gente tem que parar de vender produto para mudar para tecnologia, nossa balança comercial pode melhorar, né? Porque nós estamos vendendo um outro nível desse tipo de coisa. E um outro nível de qualidade de serviço também. Então, eu acho que é super importante. E vamos conversar, tá total, nós estamos aí, vamos fazer um estudo de caso. Bom, só agregar, é bom estar realmente sabendo desse retorno da indústria. Antes de entrar no Ministério, também vim da indústria. E eu percebi, quando a Ana apresentou, eu percebo que a gente já faz, já é feito isso, mas às vezes o pessoal não sabe o que está fazendo. Às vezes a empresa de limpeza, às vezes a empresa de tratamento, de tratamento de cliente, já vende serviço, mas está perdendo tempo. Porque poderia estar vendendo lá um metro cúbico. Então, assim, às vezes eu não perco de tempo, porque às vezes está gastando um pouquinho profissional dentro do serviço, não está sabendo realmente fechar o contrato e ficar firmando o cliente. Então, por isso que precisa dessa mudança de cultura. É o conhecimento. A gente voltou lá de novo no conhecimento. Tendo as indústrias conhecimento do que estão fazendo, gente, realmente já está sendo feito. Então, precisa agora, eu acho que arredondar, fechar realmente um ciclo para falar, nossa, estou fazendo Chemical Leasing. Vamos, então, os dois pontos. E aí vai também Josimar. Olha, então eu também tenho que me preocupar para usar o menos tóxico. Então, assim, realmente começar a agregar todos os princípios. Essa é a parte bem legal que você falou e agrega o que virou conteúdo. A gente tinha mais algumas inscrições, mas a gente vai ter mais um tempinho ao longo da tarde. Então, os nossos participantes vão estar aqui com a gente durante toda essa tarde. Agradeço novamente, imensamente, ao Fábio, a Ana Oyster e o Dr. Richard por estarem aqui com a gente hoje. E agradeço vocês aí, encerrando aqui esse momento. Como eu disse, eles vão estar aqui e a gente pode continuar conversando sobre o tema.